Queridos, eu quero, em primeiro lugar, animá-los e motivá-los, para que caso você não esteve aqui em nosso culto da virada, do dia 31 para o dia 1º, tudo bem, amém, é um momento que a maioria das pessoas estão viajando, é lícito, mas eu quero te motivar, caso você não viu a ministração que o nosso pastor Janduí realizou, eu quero te motivar para que você veja. Nós temos aqui na nossa igreja um departamento de mídia tão abençoado, que grava os nossos cultos, que edita com tanto carinho, com tanta excelência. E eu estava aqui, junto com a minha família, no culto da virada. E, amados, eu já assisti esse culto por 3 vezes, contando com o YouTube, é a 3ª vez. E lá nós temos, e as pessoas também que estão se achegando em nossa igreja, nós estamos incentivando, porque se você chegou aqui agora, eu quero te dizer que você está debaixo dessa unção. Eu quero dizer que você está debaixo de uma unção profética. Você está debaixo das promessas que Deus tem para essa igreja, para este ano. Então não perca, não banalize o que o Espírito comunicou aos nossos pastores, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa jornada. Isso vai trazer leveza, isso vai trazer riquezas, isso vai trazer clareza para que nós possamos, de fato, caminhar uma jornada certeira. Amém? E falando das novas pessoas que estão se achegando em nossa igreja, eu quero aqui compartilhar com a nossa igreja, porque vocês precisam saber disso. Nós iniciamos a nossa turma, a primeira turma do discipulado do ano de 2025. Amém? Vocês estão alegres? Né? Inscritos, 23 alunos inscritos. Queridos, não, eu vou repetir, 23 alunos, ou seja, pessoas que estão aqui, vindo para a nossa igreja, irmãos que vão participar aqui da nossa família, que estão crescendo e avançando e vão certamente fazer o rema. Amém? E tivemos, queridos, 3 batismos no Espírito Santo, ontem, porque nós temos uma aula, cujo tema é batismo. E tivemos 3 batismos do Espírito Santo. Queridos, estamos avançando, mas não de qualquer jeito. Estamos avançando com segurança, através do ensino da palavra. Estamos avançando de forma segura. Amém? E, voltando com relação ao que nós recebemos nas profecias, no começo do ano, uma das coisas que Deus comunicou ao coração do pastor Janduí é que nós estamos num ano de expansão. Amém? E ele, de fato, delineou de forma graciosa as moedas do reino. E uma das coisas também que foram abordadas é a questão do discernimento de espírito. Que é um ano que nós temos que nos aprofundar no discernimento de espírito. E orando acerca disso, o Senhor colocou aqui ao meu coração, eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, versos 24 e 28. Ezequiel, capítulo 36, versos 24. Eu gosto muito de títulos, né, uma ministração que tem o título, porque já começa, né, a gente começa a entender, né, o assunto que vai ser abordado. E eu vou dizer para vocês, vocês estão preparados? Vocês estão com expectativa de ouvir o título? Vocês estão curiosos? Estão? Tá. Então, as trocas de Deus. Fala assim comigo, as trocas de Deus. Amém. Vamos ler. Eu quero ler com vocês a versão da Bíblia, a mensagem. Vocês podem acompanhar, mas essa daqui da mensagem, ela veio de uma maneira... Vamos lá. Pois aqui está o que vou fazer. Vou buscar vocês em todas essas nações e trazê-los de todos os lugares de volta à sua terra. Derramarei água pura sobre vocês e os esfregarei até que estejam limpos.
Darei a vocês um coração novo, porei um novo espírito em vocês. Removerei o coração de pedra que tem e trocarei por um coração que vive segundo a vontade de Deus, não segundo a própria vontade. Porei meu espírito em vocês e farei que vocês procedam de maneira que desejam e vivam segundo meus mandamentos. E mais uma vez, viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Quando nós falamos sobre a questão das trocas que Deus faz, é muito importante que nós entendamos que essas trocas, existem trocas que, se a gente não discernir, como diz também a Bíblia, que o sábio, ele sabe discernir a hora, o tempo e o modo de todas as coisas. Existem trocas que elas podem, de repente, perecerem, porque a gente não entendeu o tempo. Os homens vão entender muito bem esse exemplo. Mulheres também, mas eu vou chegar aqui no nosso contexto. Temos um carro, certo? Se a gente não troca o óleo, o que pode acontecer com o carro? Vários problemas. Até mesmo parar esse carro, imagina, numa rodovia. Agora, nós mulheres vamos entender muito bem isso. Quando a gente não troca as fraldas dos meninos, o que acontece? Do bebezinho, né? O bebezinho, aquele fofinho, lindo de Jesus. Se você não troca a fralda dele, não vai ficar bom ali, o cheiro exalado. Existem coisas da nossa vida, se a gente não discernir a troca, elas podem até mesmo feder. Elas podem até mesmo passar da validade, por conta de nós não entendermos o tempo, a hora e o modo de todas as coisas. Então, quando a gente entende essa questão das trocas de Deus, nós temos que pensar o seguinte, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quem concorda aqui? Amém. Mesmo se você não concordar, é a verdade da Bíblia. Ok? Essa aqui é a verdade de Deus. E uma das grandes dificuldades é nós entendermos, será que essa troca, de onde que ela está vindo essa troca? Será que essa troca, ela vai ser boa ou não? Até porque a gente não sabe, muitas das vezes, se essa decisão, ela vai dar um resultado bom ou ruim. Mas nós temos um ajudador, que é fiel. E está tudo certo, se você confia em pessoas que têm maturidade, está tudo certo que você, para os seus pastores, você perguntar, você pedir uma direção, é lícito, certo? Mas, já aconteceu com você de estar seguindo um amigo para ir para um restaurante, e esse amigo, de repente, o farol fechou, você ficou para trás, e você não conseguiu prosseguir o caminho, se perdeu, e você fala, meu Deus, e agora? Nem sei onde é o restaurante, o farol, eu fiquei no farol, ele seguiu adiante, e aí agora? O que eu faço? Aí você vai lá, pega o teu Waze, porque está instalado o Waze no seu celular. Aí você coloca o nome do restaurante e você chega, porque o Waze está dentro do seu celular. Mas vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ter que decidir coisas que não vai estar aqui nosso pastor do nosso lado, não vai estar o líder, não vai estar ninguém. Vai estar você e Deus. E dentro de você tem o Espírito Santo, que vai te guiar para todas as coisas. Para que você possa entender as trocas que Deus está fazendo. E queridos, Ele é tão bom, Ele é tão fiel, que Ele jamais vai te dar algo ruim nessa troca. Nunca Ele vai dar menos para você. Ele vai dar exatamente o que nós precisamos. E por isso nós precisamos, queridos, estarmos afiados no discernimento de Espírito. Por isso que nós precisamos estar atentos ao que o Espírito quer dizer para nós. Amém? Eu quero ler, abra comigo em Lucas, no capítulo 5, no verso 4.
Existem trocas que, se nós nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, a gente pode perder. Então vamos ler Lucas capítulo 5, verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, aqui, queridos, é Jesus falando, ok? Não, é Simão falando com Jesus. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Esse capítulo fala sobre a pesca maravilhosa. Estava aqui Simão, pescador, certo? Tentando pescar a noite inteira, não teve sucesso. Daí, o mestre, aonde a profissão dele era um carpinteiro, pede para ele lançar novamente a rede. E daí o que acontece? Então, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompendo as redes. Então fizeram sinais aos companheiros e de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Era tanto peixe que quase os barcos afundaram. Num trecho tão pequeno, o que Simão nos ensina? Que se ele fosse no entendimento, na expertise, na formação acadêmica dele, de especialista, de pescador de peixe, ele ia ter afundado se ele não visse Jesus. O que tem a ver com troca? Se aqui, Simão, ele não tivesse trocado a bagagem dele, o conhecimento técnico dele, para ouvir o mestre ungido, ele não ia ter essa pesca maravilhosa. E nós percebemos que hoje as pessoas, elas estão pagando tão caro, mas tão caro, para entender qual é o propósito de vida que ela tem. Mas está pagando caro com força, em cursos, para descobrir, eu não sei o meu propósito. Eu não sei, eu não tenho a minha identidade, eu não sei o meu propósito. E amados, propósito não se inventa, se descobre numa jornada com o Senhor. Aí, às vezes a gente, tá bom, mas fala o meu propósito. Qual é o meu propósito? Se você andar com um mestre, você vai saber. E é no caminho da obediência. Aqui você pode até perceber, Simão, ele mostrou as razões dele. Ele até colocou para Jesus que ele passou a noite inteira tentando pescar. Agora eu vou falar para vocês, se Jesus fosse frouxo, e se Jesus falasse assim, você tem razão, é verdade. Isso aqui é uma lição, porque de repente a gente está entregando uma palavra tão maravilhosa a alguém, e de repente essa pessoa fala, mas ela mostra as razões dela. Simão mostrou as razões dele. Razões verdadeiras, razões reais, ele estava lá a noite inteira. Só que ele mostrou as razões, ele foi rápido para obedecer. Ele foi lá e lançou. E é no caminho de obediência que a gente descobre o propósito. Eu quero, nesse mesmo capítulo, vão comigo para o verso 10, bem lá no final. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Neste momento, Simão teve a revelação do chamado dele. Nesse momento, Simão descobriu o chamado dele. Mas se Simão fosse mimizento, mas não está vendo que eu estou aqui, pescando a noite inteira? Mestre, eu te respeito, mestre, o senhor é maravilhoso, mas o especialista de peixe aqui sou eu, mestre. Aliás, se eu tivesse mexido aqui com madeira medida, com planejados, aí era com o senhor. Mas não. Mas não. Será que você, como um bom médico, um bom dentista, um bom advogado, um bom gestor, um bom empresário, você está pronto para chegar a algum ungido de Deus, te dar uma instrução, que aqui na tua cabeça vai falar, meu Deus, mas eu já fiz de tudo, mas você vai lançar de novo a sua rede?
mesmo sem aquela pessoa não tem tanta técnica, não tem tanto conhecimento da tua área, é uma escolha. E o propósito foi colocado ali para Simão. Ele entendeu do próprio Jesus a missão que ele tinha de vida. Amém? E, queridos, nós vamos ler muitos versículos aqui hoje. Amém? Que bom, né? Segurança para nós, não é? Vão comigo para Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. É tão maravilhoso, queridos, que Deus, quando Ele troca algo, aos olhos naturais, Deus não teria benefício algum. Porque quando a gente vai trocar de carro, vai trocar de casa, e é lícito isso, se você vai comprar uma casa, você vai trocar, você vai ali olhar, né? Como que tá? Tem goteira? Ah, não. Como que tá a parede? Essa parede tem filtração? Você vai querer trocar por algo maravilhoso, certo? Você está super certo, eu também estou certa. Mas quando a gente olha as trocas de Deus, a alegria do Senhor não está nas coisas, está na alegria de ver nós realizados e plenos. A alegria do Senhor é olhar para mim, para você, e falar como Ele está feliz. É como nós fazemos muitas das vezes com os nossos filhos. Renunciamos coisas nossas para poder oferecer o melhor para eles. E a alegria é tão grande, é assim que Deus se alegra também. Vendo a nossa prosperidade, a nossa obediência, caminhando na plenitude dEle. Então Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amados, a grande questão, no momento da pressão, no momento da angústia, no momento do dia mal, nós achamos que o alívio vem quando chega aquilo que nós estamos crendo. Mas o alívio não é assim. O alívio que é proposto por Jesus é o alívio no processo. Você não precisa entrar num surto, você não precisa entrar no fundo de um buraco para que o alívio venha. Ou você acha que o alívio de Deus está associado na conclusão? Não está. Porque se você acha que o alívio ele está associado a quando você adquire, você não está andando por fé. Porque a fé ela celebra antes. A fé celebra tão antes, que quando nós estamos crendo por algo, quando nós estamos dançando, quando nós estamos celebrando, e quando chega finalmente aquilo, não é ingratidão, mas você já celebrou tanto que você fica feliz. Chegou, eu confio no Senhor. Mas se a gente não tomar cuidado, nós estamos invertendo. Nós estamos achando que as coisas com o Senhor é por meio da barganha, e não é. Mas Senhor, o Senhor não tem visto que eu sou uma dizimista fiel? O Senhor não tem visto que eu tenho dado a minha atenção? O Senhor não tem visto que eu não falto na igreja? O Senhor não tem visto? O Senhor tem visto, queridos. Mas eu sempre vou dizer que eu amo a Bíblia porque ela é verdadeira. Porque se alguém te contou e falou, olha, você vai ser crente, e nada de mal, as coisas vão, olha, só flores. Essa pessoa mentiu para você. Porque a Bíblia fala que nós, no mundo, nós teremos o quê? Aflições. Mas temos o quê? Bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Só que o alívio que é disponível pelo nosso Deus, esse alívio,
quando a gente está no processo, na maturação, para que a promessa e a profecia se cumpra. O alívio não está quando chega. Sabe por quê? Porque se você não desfrutar desse presente de Deus chamado alívio, talvez você não chegue no propósito. Porque aí que aconteceu? A pessoa sem alívio é uma pessoa sem paz. Uma pessoa sem alívio, ela não consegue fazer e escolher as coisas certas. Porque a mente está turva. Porque a mente, a alma, ela está machucada. Isso eu até falei na reunião com as mulheres. O quanto que o Senhor tem colocado no meu coração sobre a alma angustiada. A alma angustiada, ela não consegue enxergar a beleza das coisas que Deus já nos deu. A alma angustiada, ela fica cega. E ela entra no âmbito, no campo da ingratidão. Aí, o que era para ser em 1 mês, 2 meses, é 40 anos. Mas o Senhor fala, desperta tu que dormes. Eu estou aqui. E quando a Bíblia diz, vinde a mim, a gente tem que entender que é uma ação. Eu tenho que ir até o Senhor. Você tem que ir até o Senhor. E muitas das vezes nós estamos esperando. Nós estamos, na verdade, colocando métodos de atuação que Deus tem que agir com a gente. Se não for assim, eu não aceito. Se não vier assim, eu não quero. Escolhendo embalagens. E daí, a vida fica aquela coisa empacada. Sendo que Deus fala, vinde. Aí você fala assim, mas eu estou sem força. Mas Deus está te falando, vem, eu estou aqui. Existe refrigério para você. Cadê o nosso irmão do teclado? Vocês estão muito sérios. O Senhor está falando, venha. Eu tenho refrigério. E aí, quando você desfruta do alívio, a paz que excede todo entendimento está ali, vem a clareza. Aí, sabe o que fica muito bom? É que às vezes não mudou nada lá fora. Está tudo a mesma coisa. Mas quando você aceita o alívio de Deus, você mudou por dentro. E a vida não é espírito, é de dentro para fora. Não espere, se você quer viver uma vida esperando mudar por fora para você mudar por dentro, não é viver pela fé. E vinde é você ter ação. Como assim? Andar na contramão dos sentimentos. Entender os gatilhos, entender as armadilhas de Satanás que está querendo te cegar. Está oprimido. Está opresso, está triste. Vá lá no Spotify. Tenta de graça, passa vergonha, porque se fica no de graça, às vezes entram umas musiquinhas que só o Senhor. Mas coloca lá uma canção que adore ao Senhor. Coloca um cântico. Mude a atmosfera do teu lar, do teu ambiente. Como que o alívio vem? Vá no YouTube, veja uma ministração. Liga para um amigo cheio do Espírito Santo. Congregue. A unção coletiva, ela tem um poder tremendo, queridos. Oh, obrigada, Senhor. Sabe por quê, queridos? A angústia, ela vai te provocar algo chamado isolamento. E ela começa bem aos pouquinhos. Mas o Senhor, nessa noite, Ele te desperta. Aonde Ele está, não com dedos acusatórios, mas com a mão estendida. Para te pegar e falar que está com você.
precisa abrir, mas em Salmos 42, 11, a palavra de Deus diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A voz de comando. Aqui o salmista nos ensina uma grandeza de falar e colocar a alma no lugar. De falar mesmo sem vontade. E de colocar um comando naquilo que está te trazendo peso e tribulação. Isaías, no capítulo 61, no verso 3, a palavra diz assim. E aqui entra novamente para a troca. Olha que coisa linda, queridos. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados de carvalhos de justiça, de plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Sabe quando a gente está cabisbaixo, triste, opresso, angustiado, porque tem a conta, porque tem um monte de coisa para fazer, porque é problema com o filho, com o marido, com mãe, com o pai. Que o diabo quer que você mire no lugar errado. Você pode colocar a imagem 1, por favor? Oh, aleluia. Eu acredito que muitos já devem ter visto essa ilustração, né? Onde Jesus está com um presente aqui grande, um urso bonito, novo. E a menininha ali, ó, com o rostinho triste, achando que essa troca seria inviável. Mas nenhuma troca vindo do Senhor é inviável. Sabe, queridos, quando nós nos expomos à palavra, discernindo o tempo, hora e o modo, sendo rápidos em mudar, porque talvez você fale assim: eu estava agindo errado, meu Deus, mas sabe, o Senhor, Ele é tão bom, que Ele olha e fala assim: vai lá, vamos, muda, aqui está a oportunidade. Mas o grande problema é que às vezes a gente quer dar 360 graus na mudança e volta para o mesmo lugar, sendo que Deus fala: dê só 180 e muda a direção. E a troca de Deus sempre é melhor. E como identificar essa troca? Porque, queridos, o diabo ele também coloca propostas, aonde nós temos que tomar muito cuidado de não ir ao encontro de uma proposta, trocando por um propósito. Porque o diabo é especialista em fazer trocas. Ele mesmo ofereceu a troca do prato de lentilha pela primogenitura. O diabo sugere a muitas famílias a trocar a esposa pela amante. As trocas de Satanás, elas podem vir nos pratos bem bonitos, mas dentro deteriorados. E como identificar a troca de Deus? Queridos, o Deus, Ele rompe protocolos, mas Deus nunca vai romper princípios. Nunca. Se rompe princípios, não é de Deus. Por isso que eu te convido, faça o rema. A matéria é como ser guiado pelo Espírito. Não sabe como agir? Espera.
imagem 2, por favor. Essa ilustração nos coloca relatando a postura de um crente, muitas das vezes, né? Que é o quê? Orou. Olha só que coisa linda, orou antes de sair de casa, consagrou ao Senhor sua vida, sua família. Só que daí, no meio do caminho, o que aconteceu? Uma pedra o atingiu. E aí, veio aos prantos, não só de dor. Eu sei que é dor que caiu um ferro na minha cabeça esses dias, irmãos. Ferro de passar. Jesus! Só que é uma coisa o choro de dor, mas tem o choro da murmuração, né? Porque eu orei, pedi para o Deus Todo-Poderoso me proteger. Por quê? Aí o que aconteceu? Olha a proteção, olha quantas pedras que ia vir. E a proteção de Deus ali, a troca que Deus fez com ele. E essa imagem, quando eu vi, eu lembrei de algo que o nosso pastor fala sempre: aonde os nossos olhos chegarem, os nossos pés chegarão. Aí você vai falar, mas o que tem a ver? Aí eu conectei, é o que o meu marido fala. Tudo vai depender para onde você está olhando. Porque se você olhar para aquela pedrinha, talvez você pode entrar numa revolta, falando que você orou, que as coisas estão acontecendo. Mas de repente você olha e fala assim: obrigada, Senhor, porque o Senhor me livrou da morte. O Senhor é bom, o Senhor supre a minha família, o Senhor é fiel. E quando nós olhamos para o lugar certo, pode ter certeza, meus amados, a gratidão vai começar a brotar. E ela vai mudar a atmosfera do teu lar. A gratidão, ela vai abrir as portas do sobrenatural. E coisas vão acontecer. Aonde estão os nossos olhos? Aonde estão os nossos olhos? E não é para esse momento você pensar: onde que está o olho do meu marido? Onde que está o olho do meu filho? A Bíblia diz, é algo, queridos, é interno, é para você. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Sonda-me, Senhor. Que meus olhos olhem para aquilo que é do alto. Que os meus olhos olhem para aquilo que é santo. Que os meus olhos olhem para as promessas e não para os problemas. Que os meus olhos olhem para a tua graça. Que os meus olhos olhem para a beleza da tua santidade. Que os meus olhos olhem com compaixão para os meus irmãos. Que mesmo que eu tenha me decepcionado com pessoas, eu não vou me desacreditar, porque o Senhor acredita neles, e pela compaixão eu vou investir em pessoas. E queridos, Deus não quer que nós saiamos daqui com pensamentos equivocados, porque Deus é um Deus da abundância. Deus é um Deus que ama a prosperidade, e nós somos daqueles que amamos o que Deus ama. Amém? Mas nunca associe que uma proposta recheada de dinheiro venha de Deus. Ah, então a irmã falou que as propostas que são recheadas eu vou recusar, né? A irmã que falou que ia fazer um pix para mim de 500 milhões eu vou recusar. Não é isso, amado. E eu vou falar uma palavra, acredito que doutor Wilson vai concordar, com a palavra que nós advogados gostamos. Quando a pessoa faz uma pergunta, a gente vai falar assim: depende. Porque depende. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma tia que ela é missionária. Sempre andou no salto alto, morando num lugar extremamente confortável. Só que Deus a chamou para levar a palavra da fé para as tribos indígenas. Mas e aí? Ela vai para um lugar que não vai dar para usar aqueles saltos lindos. Ela vai para um lugar que não tem aquela cama king maravilhosa.
ela não vai para aquele lugar que sequer tem um banheiro. Ah, então não é de Deus. É de Deus. Ela faz isso aí há mais de 20 anos. Então não associe as trocas de Deus. Seja guiado pelo Espírito. A paz e a alegria, ela tem que ser o árbitro das nossas decisões. Aleluia. Quero chamar a equipe, o grupo de música, por favor. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. E queridos, o discernimento espiritual vai ser um grande contribuinte, um grande condutor, para que juntos nós possamos a sempre decidir conforme esteja no coração de Deus. O discernimento espiritual vai ser aquele que vai nos nortear a saber se temos que fechar um negócio ou não, a saber se tem que dar passos à frente ou 2 para trás. E é uma palavra que nós recebemos no começo desse ano, o discernimento espiritual. Ore, queridos, mais em línguas. Jejue. Mergulhe mais. Vocês podem se levantar, por gentileza. Oh, aleluia. E uma das coisas que a pressão, que os problemas, é especialista em fazer, sem que percebamos, é nos levar a um lugar de egoísmo. Porque vem os problemas e nós ficamos tão seduzidos, tão focados. E aonde o diabo vai ganhando a legalidade de você ficar tão focado naquilo, ao ponto de não olhar com visão de reino. Porque quando nós temos a visão de reino, fazendo as coisas do reino, as demais coisas são acrescentadas. E fica aquele olhar dos nossos problemas. Ah, mas como que eu vou resolver o problema do outro se do que o meu não está? Amados, você é da fé. Existe o bálsamo, existe as direções de Deus que te capacita, que traz a munição para você, as ferramentas, para que possamos de fato e de verdade romper. E a palavra é rompimento. É rompimento. É rompimento. É rompimento. Porque uma das coisas que eu admiro, que o nosso pastor Janduí sempre nos ensina, é que quando tem a palavra profética, ele deixa a gente muito bem conscientizado. Irmão, se você não corresponder, não vai acontecer. E é para quem crê, queridos, é para quem faz. É regar todos os dias na confissão, é regar todos os dias com o coração grato. E não entrar na armadilha de Satanás. Você pode levantar suas mãos.